estou no consultório na rua desde 2010, passando por todas as dificuldades, né? Porque era uma política nova e a gente foi implantando aos poucos. Hoje nós somos um consultório na rua com uma equipe robusta, né? Nós somos 3 médicos, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, 2 cuidadoras. E a gente tem, hoje, né, já sofremos muitas dificuldades, inclusive assim, em relação ao local, para a equipe poder se reunir. Hoje nós estamos situados dentro de uma casa de convivência com outros dispositivos e trabalhamos em rede, com a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Saúde e enfrentando bastante dificuldade, principalmente em relação a carro. Macaé é uma cidade grande que tem muitos habitantes e com o pool do petróleo ela tem muitas pessoas em situação de rua hoje com a decadência e com as questões que a Petrobras enfrenta. Na minha prática eu venho do NASF, né? Macaé tem NASF desde 2002, quando ainda não tinha a portaria do NASF, mas a gente já fazia matriciamento. Então, hoje, é a nossa principal metodologia, é o matriciamento. A gente tenta inserir o usuário nas outras unidades de saúde, buscando um atendimento qualificado. E a gente também trabalha nessa casa de convivência, levando também os usuários a outras práticas, como meditação, grupos de artesanato, para que eles possam alcançar, né, o seu objetivo, que é a socialização. Já tivemos alguns casos exitosos, onde as pessoas já não estão mais em situação de rua, conseguindo BPC, conseguindo Bolsa Família, com a ajuda da Pousada da Cidadania, que é um dispositivo da Secretaria de Desenvolvimento que trabalha muito com a gente. E o que a gente faz nunca é um encaminhamento frio, sempre é uma rede viva, né? A gente telefona, a gente marca nessa casa de convivência que a gente está situado, a gente marca do usuário ir lá com os profissionais das outras secretarias, para que a pessoa possa se sentir bem, né? Porque um simples encaminhamento não vai, se perde no meio do caminho, não acha e não vai. Esses dias mesmo eu estava saindo da minha casa, eu encontrei um menino, devia ter uns 20 anos no máximo. E aí não adianta, né? A gente leva a profissão da gente para o dia a dia. E eu parei para conversar com ele. Ele, não, tio, eu queria uma sandália. Eu falei assim, olha, uma sandália eu não tenho para você, mas eu tô com fome. Eu falei, então eu vou te encaminhar lá para o consultório na rua, lá a gente tem um lanche e tal. Aí eu expliquei tudinho para ele. Ele não chegou, né? Tiago, o nome dele, ele não chegou. Por quê? Porque se perdeu no caminho, aconteceu alguma coisa, alguém chamou, aí vai. Não tem essa estrutura organizada de vida que a gente tem. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender e a respeitar, né? Porque o que acontece às vezes é que eu vejo que os profissionais querem que a pessoa seja organizada como ela. Mas não é uma outra vida. Às vezes até a própria palavra que se usa, adesão, como se fosse uma questão de simplesmente uma escolha de aderir ou não, né? Como se deu o exemplo do Tiago, a gente pode falar, o Tiago não aderiu ao seu pedido, mas não, é muito mais complexo do que isso. Isso. Em compensação, se eu estivesse a trabalho, eu ia com ele, né? Não, vamos lá, Tiago. Na realidade, essa clínica peripatética que eu não aprendi no consultório não. Eu aprendi como matriciadora de anos e anos, desde 2002, no NASF, entendeu? De você atender a pessoa na esquina. Para o médico isso é mais difícil, para os outros profissionais é um pouco mais fácil. Mas assim, em 2002, o município de Macaé resolveu ir para a atenção básica. Então nós formamos uma equipe, tinha acabado de acontecer um concurso e a gente foi meio sem saber o que era aquilo. E aí a gente pôde se deparar com as realidades, né? Eu tinha trabalhado muitos anos em ambulatório, onde o paciente entra, senta, fala o que quer, o médico faz o que tem que ser feito, ele vai embora e se ele voltar, voltou. Se ele não voltar, não voltou. Na atenção básica não havia isso, né? Porque se ele não voltar, você vai na casa. E aí aos poucos eu fui aprendendo que pessoas
vivem, como que as pessoas vivem, né? Eu sempre falo que o profissional, quando vai trabalhar numa unidade, ele adquire a síndrome das 4 paredes. Ele fica ali naquele quadrado, atende, não sabe de nada. Na comunidade não, você vive, você toma um café, você entende, por exemplo, como uma senhora, um dos primeiros casos que a gente atendeu, a mulher estava deprimida. Aí nós fomos na casa dela. Chegou lá, tinha rato. Eu não estaria só deprimida, eu estaria enlouquecida. Então, o problema daquela mulher era os ratos. Aí você vai na casa de outra que está cheia de pulga, de cachorro, de imundícia. Quer dizer, você começa a ver que a saúde, ela não é tão restrita, ela é muito grande. A saúde é tudo, né? É a vida que você leva, é o respeito às suas crenças, aquilo que você... O que é limpeza para mim não é o que é limpeza para determinada pessoa. Então você tem que aprender com o outro sobre o outro, né? E isso foi um matriciamento, assim, capacitando muitas equipes. Às vezes eu chegava numa equipe, eu era psiquiatra, eu ia atender com o médico. O médico tinha tanto medo daquilo que ele dizia assim: ah, minha agenda já está cheia. Aí eu não brigava com ele, eu falava assim para ele: ah, então tá, mês que vem eu volto, tá? Vamos marcar o dia? Até que ele ficava tão sem graça que ele resolvia abrir uma agenda para mim. Por insistência. Né? Por insistência, porque eu acreditava naquilo. E eu acho que existe uma coisa também que é uma metodologia que a gente usa muito pouco, que é a compaixão. A compaixão é você se colocar no lugar do outro e poder ver o que o outro quer para si mesmo. Porque a gente vai com muita crença, a gente sabe muito, a gente acha que a gente sabe muito. Vou te contar 2 histórias. Uma do Sassá, que é um cara que foi abandonado numa escola. Tem até o programa do Gabeira sobre o que parece o Sassá, que o Gabeira foi lá em Macaé filmar. E ele vivia num quartinho dentro de uma escola. E a escola e o Ministério Público, e sei lá, qualquer judiciário da vida, queria expulsar ele da escola. Só que ele tinha trabalhado de graça nessa escola. Ele vivia em situação de rua dentro da escola. E o que eu tenho nessa carteirinha, assim, que é: não desista. Você tem que estar junto na redução de danos. E nós ficamos lutando, íamos à promotoria, e não, porque o Sassá tem seus direitos, ele não pode ser botado na rua. Ah, porque vamos botar ele lá não sei onde não é a rua dele é ali, ele tem que ficar por ali e tal, barará. Até... Isso foi em que ano? Isso foi uns 4 anos atrás, foi uns 4, 5 anos atrás que a gente começou. E aí como que evoluiu? A gente começou a cuidar do Sassá, eu fiz medicação para o Sassá, ele começou a melhorar, a gente cuidou da saúde dele, ele tomava os remédios dele, ele dizia às vezes que a gente era umas chatas. Mas ele tinha o que para tomar medicação? Ele já tinha um distúrbio psiquiátrico crônico, ele era acumulador, tomava banho. A gente não dava medicação cotidianamente, ele fazia o dodecanoato, que é uma medicação que se faz uma vez por mês. E aí o Ministério Público, ou a Justiça, falou que ele tinha que sair em 1 mês. E aí a gente ficou com muito medo do que iria acontecer com o Sassá. Como a gente já tinha conseguido um BPC para o Sassá, ele... Que é BPC? É um benefício de prestação continuada, tá? Não é uma aposentadoria, sim, que é da Seguridade. E aí alugamos um quartinho para o Sassá. Todo mundo morrendo de medo, porque a gente achou que o Sassá não ia dar conta de morar fora da estrutura da escola. Essa coisa de não desistir. Eu falei: gente, vamos, né? Nós não temos outra saída. E a vida do Sassá é outra. Ele está adorando morar num quartinho alugado, com o dinheiro dele, uma questão de cidadania, né? É dele. Tem uma tutora, né? Que está até aqui comigo, que é a pessoa que gere um pouco o dinheiro dele, mas na sensibilidade do que ele precisa, até o dinheiro da cervejinha dele e tal. Então, a gente não desistiu e hoje a gente estava até comentando: poxa, a gente tinha tanto medo, né? E foi a melhor coisa que aconteceu na vida do Sassá. Ele deixou de ser um dependente para ser uma pessoa que tem autonomia. Então isso, assim, para mim é assim, você não desistir. Quando a gente desiste é porque a gente não sabe o que fazer. Se a gente não sabe o que fazer, a gente tem que ter a humildade de estar ali para aprender.
Para mim essa é a grande questão do consultório na rua e quiçá de tudo na saúde, né? Porque às vezes o paciente é resistente. Ele é resistente ou a gente não conseguiu Sim, se aproximar. ter uma metodologia criativa. E o outro caso é o do Banana. O Banana foi o primeiro. Foi o primeiro no consultório na rua que a gente seguiu assim. E o Banana, ele vivia jogado na rua, tinha um carrinho de mão de supermercado que botava as coisinhas dele. Aí eu perguntei pro Banana, o que você quer? Eu quero morrer. Aí é o que eu falo da gente não desistir, ser criativo. Eu virei para ele e disse, você tem certeza que você quer morrer? Aí ele olhou para mim e falou, não. Eu falei, então por que você não vai para a pousada? A pousada é esse albergue da Secretaria de Desenvolvimento. Fica lá uma semana pensando se você quer morrer ou se você não quer morrer. Se você quiser morrer, aí você sai na rua e fica assim largado que você vai acabar morrendo. E ele foi pro albergue, gostou da minha ideia, né? Rolava já um afeto assim entre a gente, de amizade, de afeto mesmo. E aí ele foi para a pousada da cidadania e ficou lá um tempo. E aí depois ele resolveu que ele ia morrer. Mas é sempre cíclico, né? Até que encontra um canal. Aí depois um dia eu estava passando na rua, não estava trabalhando. Eu vi o Sassá jogado no chão e o bombeiro. Gelei. Eu estava com a minha família no carro, eu estacionei um pouquinho longe e fui lá. O médico, não, porque não adianta. Eu falei, levar para o pronto-socorro, porque ele está bêbado. Eu falei, meu amigo, ele não está só bêbado, ele está doente. Você vai levar para o pronto-socorro sim. Aí me apresentei, eu sou a doutora Anali, do consultório na rua, eu conheço ele. Então a senhora tem que ir comigo. E aí eu fui até o pronto-socorro, porque ele não queria levar. E aí o Sassá quase morreu, né? Foi cuidado e tal. E aí foi mais um episódio, né? De quase morreu. E aí foi quando ele foi para a pousada e ficou mais tempo na pousada. E hoje ele conseguiu se ressocializar e vive com o irmão. A gente resgatou esses laços familiares junto com ele e ele vive com o irmão. Quer dizer, eu acho que é você ser criativo e não desistir. A rua é a vida. É onde as pessoas andam, onde as pessoas se esbarram, onde as pessoas vivem, onde as pessoas aprendem, né? Eu, por exemplo, estava vindo para cá, aí eu passei por uma praça que eu adoro, é uma praça cheia de mesinha e que fica todas as pessoas jogando, né? Eu já fico doida para ir lá conversar com aquelas pessoas, fazer uma roda de conversa, porque eu também sou terapeuta comunitária. Porque eu acho assim que as pessoas, quando elas estão em casa, elas estão muito sozinhas. Quando elas estão na rua, elas estão convivendo. Por isso que às vezes tem muita gente que tem casa de parente, mas quer viver na rua. Porque em casa ninguém entende ela. Porque ela é uma pessoa diferente, ela é uma pessoa que bebe, e aí fica toda desajustada, aí ela vai pra rua. Na rua você sempre encontra um parceiro. É impressionante. Às vezes nem é um bom canal, né? Mas é uma possibilidade. Eu gosto muito, eu acho que a rua ela é viva. Aqui em Brasília eu até estranho um pouco, porque é tudo meio vazio, né? Então, mas deve ter por aí. Tem rua aqui, mas são poucas, mas tem. Tem, eu sei que tem, eu já vivi um pouco aqui. Como psiquiatra, eu gostaria de dizer que grande parte da população de rua precisa de psiquiatra, né? Não um psiquiatra medicamentoso, mas para entender o que está acontecendo com aquela pessoa, por que ela está passando, né? Porque às vezes, por exemplo, nós temos o caso de um paciente psiquiátrico, o Ângelo, que ele vive na rua, é a opção dele, ele tem família. E foi muito interessante que a gente queria dar um cobertor para ele e a gente não entendia porque que ele não queria um cobertor com tanto frio. E ele falava, é muito grande, pesa muito. Então, assim, coisas que a gente aprende com eles, né? Porque a gente não para pensar que um cobertor pesa muito para quem mora na rua e tem que carregar. E outras questões também, como sobre o crack, sobre o uso de droga, na realidade quem ensina para a gente são eles. O que a gente sabe não é muito. Acabou que Macaé, o consultório na rua, desmembrou o que a gente chama de consultório LGBT. Porque a gente começou a trabalhar com as prostitutas na rua, com os travestis, com os transexuais, e aí hoje nós somos a referência da região no atendimento também a essa demanda, né? Tem até gente que nem está na rua, mas que não tem coragem de ir a outro lugar.
Aí vai lá na gente, porque é um transexual, porque é um, como é que eles falam agora? Gender fluid, né? Coisas que a gente está aprendendo com eles. Mas tudo por causa dessa deixa da rua. A rua, ela é muito fértil.